Bom dia a todos, todas que estão aqui, nos acompanham nesse ato. Quero saudar, estar aqui comigo, o Partido PSOL, o PCdoB, representantes de movimentos, como o MTST, como o Povos, o Movimento Negro e, infelizmente, os outros partidos que subscrevem essa ação que nós entramos hoje, pedindo de impeachment, não puderam estar presentes. Mas eu queria começar, e acredito que falo em nome de todos, externando a nossa solidariedade a todas as famílias que tiveram vítimas do coronavírus. Vítimas infectadas e doentes ou vítimas que foram fatais, morreram. A nossa extrema solidariedade. Nós temos feito tudo, como oposição, movimento social, ativistas da sociedade civil, para ajudar o Brasil a enfrentar essa crise. Aqui no Congresso Nacional, a oposição não tem se negado em nenhum momento a votar medidas que sejam importantes para o Brasil. Venham elas do governo, venham elas do partido da base, venham elas do partido que não estão alinhados conosco politicamente. Todas as propostas que são para enfrentar a crise, preservar a vida, proteger o povo e o país, nós estamos votando. Foi da oposição, inclusive, a iniciativa da medida mais efetiva colocada em prática pelo governo até agora, que foi a renda emergencial. Foi a oposição que apresentou o projeto, foi a oposição junto com o esforço da Câmara e depois do Senado, conseguiu fazer aprovar. Mesmo assim, o governo demorou para implementar. E vamos lembrar que eles não queriam sequer dar os R$600 aqui aprovado, queriam R$200. Temos também projetos para proteger o emprego, para proteger a renda, para ter crédito para as micro e pequenas empresas. O Congresso Nacional votou o projeto de lei do PRONAMP. Até agora não foi sancionado pelo Presidente da República. As micro e pequenas empresas, médias empresas, estão sem crédito e estão quebrando. As pessoas estão sendo demitidas. Então, ao lado de fazermos tudo isso, de tentarmos enfrentar essa crise e proteger o povo, a nossa avaliação é que quem prejudica o país, causa instabilidade e não deixa as coisas acontecerem é o próprio Presidente da República. Consideramos que Jair Bolsonaro é um homem incapaz, administrativamente, politicamente, e também não tem condições humanas de presidir o país. Não consegue se colocar no lugar do outro, sentir a dor do povo. Além disso, briga com todo mundo o tempo inteiro. Briga com os governadores, briga com os prefeitos, briga com os médicos, briga com os cientistas. Enfim, não consegue ter uma coordenação para enfrentar uma das maiores crises que o Brasil atravessou. Vamos ver se essa reunião com os governadores realmente tenha efeito prático, inclusive de ajuda financeira, porque os estados estão sem recursos para a saúde, estão sem recursos para atender a população. E além disso, é incapaz de proteger o povo, porque demorou para pagar a renda emergencial, não protege as empresas e não está preocupado de fato com a economia, a não ser fazer proselitismo. Ao lado de tudo isso, tem cometido crime, tem responsabilidade, crime comum e já tinha cometido crime eleitoral. Por isso, e diante desses fatos, é que nós nos reunimos, conversamos, não só entre os partidos de oposição, mas com várias entidades, representantes do mundo jurídico, personalidades, e achamos tudo bem ter mais um fronte de luta, que é no Congresso Nacional, para afastar Bolsonaro. É a apresentação do primeiro pedido coletivo de impeachment que o Congresso vai receber. Nós temos mais de 400 entidades que estão assinando o pedido. Tem aqui o MTST, Federação Nacional de Jornalistas, a Articulação dos Povos Indígenas, a ANES, Central de Movimentos Populares, Movimento de Mulher Camponesa, Consulta Popular, Marcha Campesina, Fazubra, Associação Brasileira de Economistas, enfim, mais centenas de entidades que assinam conosco esse pedido. Além disso, tivemos também o empenho para que a peça fosse feita e também o empenho de articulação para que essa proposta desse entrada da comunidade jurídica. Quero agradecer, estão conosco nessa caminhada
alguns juristas importantes que foram importantes na defesa da democracia, na defesa dos direitos do povo. Celso Antônio Bandeira de Mello, Lênin Streck, Pedro Serrano, Carol Prone, Tenarique Bugiano, além de 3 ex-ministros da Justiça que assinam a peça. Um está aqui conosco, o doutor Eugênio Aragão, mas também o doutor José Eduardo Cardoso e Tarso Genro. Estão com a gente nessa assinatura também o ex-senador Roberto Requião, Fernando Haddad, Guilherme Boulos, que eu já citei, e a Manuela. E 7 partidos políticos de oposição assinam a peça. O Partido dos Trabalhadores, o PSOL, o PCdoB, o PCB, o PCO, o PSTU e a UP. Eu quero aqui fazer um agradecimento a todos os líderes do Congresso Nacional que estiveram conosco nessa articulação. Agradecer particularmente os líderes do Partido dos Trabalhadores, o companheiro NVR, que lidera a nossa bancada na Câmara, o companheiro Guimarães, que lidera a minoria na Câmara dos Deputados. Em nome dele, agradeço todos os partidos de oposição, e o companheiro Rogério Carvalho, que lidera a nossa bancada do Senado da República. Quero saudar também os manifestantes que nos acompanham aqui. Felizmente não podemos fazer grandes manifestações, mas temos representantes de várias entidades que fizeram questão de estar presentes num ato aqui em frente do Congresso Nacional. E desde manhã, Brasília está ostentando faixas desses movimentos. Faixas que pedem mais amor e menos ódio, que sem vida não há economia, que se respeite a vida e respeite a nação, que os atos, mas quantos terão que morrer para que o governo tenha consciência, que haja respeito aos profissionais de saúde. E todos pedem fora Bolsonaro. Entendemos que com Bolsonaro é impossível o país enfrentar essa crise. Bolsonaro e seu governo não conseguem responder à altura das necessidades da nação brasileira. Quero passar a palavra agora ao companheiro Juliano, que é presidente do PSOL. Dos movimentos sociais que estão aqui presentes, nossos líderes, em particular nossa líder Fernanda Melchior do PSOL, jornalistas que nos acompanham. Posso assegurar para vocês que nós não gostaríamos de estar nesse momento de grave crise sanitária que o país vive, tendo que tomar uma medida tão drástica quanto o pedido de impeachment de um presidente da República. Com as diferenças que nós temos com este presidente, com aqueles presidentes que o antecederam, nós gostaríamos de estar fazendo um papel saudável da oposição, que é cobrar por mais recursos e investimentos para o Sistema Único de Saúde, garantir os recursos necessários para o isolamento social não seja um privilégio, mas um direito de todos e todas, que esse direito possa ser assegurado através de uma renda básica, não só essa que já foi garantida, mas também condições para que os trabalhadores autônomos, pequenos comerciantes possam acessar o crédito. Ou seja, nós gostaríamos agora de estar cumprindo o papel que cabe a uma oposição no ambiente democrático, que é de exigir mais. Mas, infelizmente, Bolsonaro intoxicou o debate público no Brasil. Não é mais possível tratar apenas do coronavírus e dissociar a crise sanitária da profunda crise política que o Brasil vive. Já são 2 ministros da saúde demitidos em menos de 2 meses de pandemia. Um processo de crescente desgaste do Poder Executivo com os demais poderes da República. Enfrentamentos, convocação de atos, manifestações contra os poderes da República, pedindo fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Por isso, a oposição, se nesse momento não agisse, a oposição partidária e social, portanto, os partidos políticos de oposição e também os movimentos sociais, os juristas, a intelectualidade crítica, nós estaríamos sendo omissos, porque a crise política contaminou nossa luta em defesa da vida. Não é mais possível apenas falar em defesa da vida, apenas falar em defesa do SUS e ignorar que Jair Bolsonaro se tornou o principal inimigo da luta em defesa da saúde e da vida no Brasil. Como eu disse, há governadores, há prefeitos com os quais nós temos diferenças. Cobramos desses prefeitos e governadores compromissos com a defesa da vida e do Sistema Único de Saúde. Mas com Bolsonaro nós chegamos a um outro patamar, que é o patamar efetivamente de ter na cadeira da presidência da República um sabotador. Alguém que sabota o acesso aos recursos fundamentais para que as pessoas não morram de fome, alguém que sabota as políticas de isolamento social, alguém que sabota o trabalho autônomo da Polícia Federal. Por isso a nossa peça, esse
impeachment que é apresentado, respeitando todas as iniciativas que foram tomadas anteriormente, por outros partidos, por outras lideranças, mas nesse momento expressa uma síntese de partidos, movimentos, juristas, intelectuais, artistas, que consideram que se chegou ao limite. E, portanto, esse limite não pode mais ser tratado apenas nos marcos da divergência política, que é o que nós temos feito com outros governadores e prefeitos, com os quais nós não nos alinhamos, mas que neste momento a continuidade do governo Bolsonaro coloca milhões de vidas em risco. Por isso, esse pedido de impeachment, além de ser um pedido dos partidos de oposição, de 7 partidos, também agrega os movimentos sociais. Por que isso é importante para nós, os movimentos sociais e juristas, intelectuais? Porque, além de expressar, portanto, a oposição política dos partidos, também expressa o repúdio de uma parte da sociedade brasileira. Que nas pesquisas, segundo a pesquisa XP dessa semana, chegou a 50% de brasileiros e brasileiras que consideram o governo Jair Bolsonaro ruim ou péssimo. E a maioria do povo brasileiro que hoje desaprova a condução do presidente da República da crise sanitária que nós vivemos. Então, esse pedido, além de ser um pedido dos partidos, dos movimentos, busca expressar essa indignação, esse repúdio do povo brasileiro, da maioria do povo brasileiro, em relação ao governo Jair Bolsonaro, a forma como conduz a crise sanitária no Brasil, a forma como se nega a enfrentar o problema de frente e a forma como tem sabotado sistematicamente esforços da oposição, dos setores democráticos para garantir o acesso às condições mínimas para que as pessoas possam fazer do isolamento social um direito e não um privilégio. Quero agradecer em nome do pessoal, a nossa bancada federal, a pessoa da nossa líder Fernanda, os movimentos sociais que nos acompanham aqui, a pessoa do nosso companheiro, também de partido, Guilherme Boulos, agradecer todos os partidos de oposição que generosamente se abriram para refletir sobre a hipótese de apresentar um pedido com essa amplitude, os movimentos sociais que emprestaram a sua combatividade, a sua credibilidade, os juristas que cumprem um papel fundamental nesse momento, agradecendo a pessoa todos os setores democráticos que acreditam que fora Bolsonaro precisa se materializar uma saída política, e essa saída política nesse momento passa pelo impeachment do presidente da República. Passa para a nossa companheira Perpétua, nosso terceiro rei, Pedro Almeida, do presidente. Amigos e amigas, o momento é de comoção nacional. O Brasil chora seus mortos. E o que faz o presidente da República? O presidente ri da dor dos brasileiros. O presidente sabota as ordens de saúde pública. O presidente sabota a vida da nação. O presidente sabota os governadores e prefeitos que sozinhos buscam salvar vidas, cuidar da saúde da população. O presidente sabota a economia, que ele tanto fala. O presidente sabota os empregos. O presidente empurra as empresas para o fechamento. Toda a preocupação do presidente da República neste momento é sabotar as ações de apuração e de fiscalização da Polícia Federal, que pode punir os crimes da família do presidente. É preciso agir. A nação precisa agora de solidariedade. A solidariedade que o governo Bolsonaro não consegue dar. Por isso também, nós do PCdoB, junto com essa assinatura do pedido de impeachment, com os demais partidos, entidades e personalidades da sociedade, queremos imediatamente a instalação de uma CPI para que se apure, junto com os crimes do presidente da República, apure os crimes cometidos pelo seu governo. A população brasileira está indignada. Cresce a indignação à medida em que cresce o número de mortos. E nós não podemos assistir o desprezo do Bolsonaro, a dor dos brasileiros de braços cruzados da forma como ele se comporta. É preciso apuração e é preciso punição. A prioridade do Brasil nesse momento deveria ser salvar vidas, como está sendo no mundo todo. É justamente por isso que nós estamos aqui hoje. Porque o presidente da República se tornou não só um problema político, mas um problema sanitário. O Bolsonaro é um problema de saúde pública no Brasil. A sua postura em relação à pandemia, e esse é um dos crimes de responsabilidade, estimulando aglomerações, estimulando o descumprimento
das orientações de saúde, aumenta o sofrimento, aumenta as mortes da pandemia no nosso país. Esse não é o único crime do Bolsonaro, mas é aquele mais dramático, porque está custando vidas do nosso povo, vidas de brasileiras e brasileiros, sobretudo os mais pobres, sobretudo nas periferias desse país, nos interiores desse país, que não têm condições, muitas vezes, de ter acesso ao tratamento da saúde pública e sequer à prevenção, que muitas vezes não têm condição de ficar em quarentena, não porque, como o Bolsonaro, acham que é uma gripezinha, mas porque não receberam auxílio, que governos do mundo todo estão dando e que aqui esse governo não dá. Bolsonaro é o aliado do vírus e ele não vai parar se não for parado. A iniciativa desse pedido de impeachment é justamente para dar um basta, para parar Bolsonaro. O crime contra a saúde pública que ele comete reiteradamente com a sua irresponsabilidade genocida, que o mundo todo observa perplexo, é um deles. Poderíamos falar aqui também do crime contra a ordem democrática, que muitos de vocês que estão aqui, jornalistas, têm sofrido na pele, humilhações diárias ali no cercadinho do Palácio da Alvorada, desrespeitando profissionais de imprensa, trabalhadores, desrespeitando a liberdade de imprensa, desrespeitando o contraditório, as oposições, os movimentos sociais, querendo fechar o Congresso, fechar o Supremo. Isso é crime, crime contra a ordem democrática, apologia à ditadura. Sem falar aqui dos crimes que foram denunciados pelo seu próprio cúmplice, ou ex-cúmplice Sérgio Moro. Disse, ele próprio agora assumiu, está para sair a gravação do Supremo Tribunal Federal, interferência nas investigações para proteger ele e os seus filhos, para proteger a sua ligação da sua família com a milícia. Por todas essas razões, Bolsonaro não tem a menor condição de permanecer à frente do país. Bolsonaro não lidera o Brasil há muito tempo. Numa pandemia, numa tragédia, o que se esperaria de um presidente da República é a atitude de um líder, é unificar, é proteger a população, é unificar esforços com governadores, com prefeitos, com a sociedade civil. E o que a gente tem é alguém que boicota esses esforços. Bolsonaro precisa ser barrado a tempo, antes que custe mais vidas ao país, antes que cause mais sofrimento, antes que destrua o que restou da democracia brasileira. Por isso, nós estamos aqui hoje protocolando o mais amplo, maior pedido de impeachment feito dos vários que foram feitos até aqui. Pedido assinado por 400 entidades da sociedade civil, suprapartidária, 7 partidos políticos. Um pedido que expressa a vontade de muita gente, de entidades relevantes, que lutaram para que hoje a gente pudesse estar aqui e que vão seguir lutando para que a gente não perca o direito à vida e o direito à democracia. As liberdades que custaram sangue, suor, sofrimento de uma geração que vem antes da nossa. Por isso, o impeachment, nesse momento, é a solução necessária e urgente. A gente faz um apelo para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que acolha esse pedido. Aceite esse pedido e abra imediatamente um processo de impedimento do presidente da República, Jair Bolsonaro. É uma urgência política, é uma urgência democrática e é uma urgência sanitária. São vidas de brasileiros e brasileiras que estão em jogo nesse momento. Esse é o objetivo do nosso pedido, porque nós temos a convicção de que o Brasil é muito maior do que Jair Bolsonaro. Bom dia a todos e a todas. Eu falo aqui em nome do Movimento Negro Unificado e não poderia começar esse pronunciamento sem antes lembrar dos jovens negros que foram mortos no Rio de Janeiro, também vítimas do presidente genocida, também vítimas da Covid, porque uma família que estava em isolamento social é recebida a tiros pela polícia e outro jovem que está na comunidade entregando cestas básicas, fazendo o papel que deveria ser do Estado.
mas que não está sendo feito. Então, o movimento negro unificado nasce durante a ditadura militar, tentando defender a democracia, tentando defender a vida do povo negro. E mais uma vez somos obrigados a estar aqui, junto com outros movimentos sociais, a Coalização Negro por Direitos e entre outras entidades do movimento negro, para denunciar que o que o presidente Jair Bolsonaro tem feito também é uma prática de genocídio, quando ele se nega a defender o direito à saúde e à vida da população que mais está sofrendo. Infelizmente, como muitos cientistas têm dito, o Covid não é racista, mas o nosso país é. E as desigualdades sociais e raciais têm atingido principalmente a população negra, pobre e periférica. É preciso dar um basta nisso. É preciso tomar uma atitude e parar o presidente. Porque enquanto ele estiver no poder, o nosso povo vai continuar sofrendo, as empregadas domésticas vão ter que continuar saindo das suas casas para poder prestar um serviço à elite que não acredita que esse vírus está matando milhares e milhares de pessoas no país. É preciso dar um basta no Jair Bolsonaro, para que a gente entenda que a população desse país, a maior população do país, que é pobre e negra, merece respeito e direitos. Bom dia a todas e todos. Um pedido de impeachment não é um ato banal. É um ato que nós temos plena consciência que causa à sociedade sempre muito sofrimento. Mas, por mais que nós tenhamos evitado esse gesto, chegou a hora de assumi-lo. Chegou a hora de assumi-lo porque, diante de reiteradas práticas de crimes de responsabilidade pelo presidente da República, principalmente contra a independência dos outros poderes, principalmente contra o regime democrático e também contra o decoro do seu cargo, não tinha outra saída. Um especial agradecimento aos colegas da Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, que foram os redatores desse documento, com muita discussão, com muito debate, e nós tivemos que superar, sem dúvida nenhuma, muitas diferenças. Mas nisso nós só estamos em consenso. Bolsonaro não tem o tamanho para o cargo em que ele foi investido. Não tem, não quer ter, nunca teve o tamanho para ser parlamentar, muito menos chefe da nação. Comporta-se como chefe da sua bolha. Fala apenas para a sua bolha, mas é incapaz de assumir o seu papel de coordenador de uma sociedade muito diversificada, de uma sociedade complexa, de uma sociedade que tem várias orientações e, majoritariamente hoje, que não comungam com a sua condução da crise sanitária. Essa crise sanitária foi a gota d'água, porque a nós interessa, sobretudo, salvar vidas. Neste momento não deveríamos estar fazendo esse gesto, não deveríamos estar, talvez, acirrando o momento político, mas quem o acirrou foi ele. Ele tira a atenção, tira o foco do principal problema do momento no Brasil. Nós deveríamos todos estar concentrados no enfrentamento da Covid-19, mas estamos aqui tendo que enfrentar, além da Covid-19 e a crise econômica dela decorrente, uma crise política pela sabotagem sistemática de todas as medidas para enfrentar a doença. Então este é o passo necessário. Por mais doloroso para a democracia, ele é necessário. E é importante dizer que as 400 entidades, as lideranças políticas que assumiram à frente desse processo,
estão conscientes da sua responsabilidade para com a nação, para com a sociedade brasileira, no enfrentamento da sua maior crise histórica sanitária. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Eu sou a Fernanda, líder do PSOL, e quero cumprimentar os partidos e movimentos e dizer que talvez seja o momento mais difícil da nossa história para uma crise política. Uma pandemia sem vacina, sem remédio, mais de 18 mil mortes, que não são números, são pessoas, são mães, são filhas, são filhos. Mas é o momento mais necessário. É o momento mais necessário porque o Bolsonaro definiu liderar a extrema-direita e não o país. E decidiu liderar a extrema-direita no enfrentamento à ciência, à medicina, a preceitos básicos para combater uma pandemia. Nenhum país do mundo tem 2 ministros da saúde demitidos em meio a uma pandemia. Nenhum país do mundo. E demitidos por seguirem a Organização Mundial de Saúde, nada mais. Enquanto isso, vários militares sem nenhuma experiência na saúde estão sendo indicados no Ministério da Saúde. Mais de 10 estados, o Sistema Único de Saúde colapsa. A renda básica, ele chantageia para que não chegue no povo, como falava pelo nosso presidente Juliano Medeiros e por outras lideranças partidárias. O empréstimo não chegou e ele chantageia para acabar com o relaxamento social e ataca governadores e prefeitos. Então é muito importante esse pedido de impedimento para que a gente possa mostrar um gesto pela unidade. 7 partidos, 400 movimentos sociais. É muito importante e necessário no sentido de unificar as peças anteriores, vocês sabem que tem 34, mas de ampliar ainda mais as vozes democráticas do país para o desafio que está posto para todos nós, que é derrotar Jair Messias Bolsonaro. Então, nós precisamos fazer também a pressão política para que a Câmara cumpra seu papel, que o presidente Rodrigo Maia instale esse processo de impedimento. Para isso, a luta para que ele receba os pedidos de impeachment segue permanente, assim como a pressão para que a gente enfrente o mais rapidamente possível esse tempo. Nós não temos dúvida no PSOL, nossos 10 deputados estão ativos, que a rejeição do Bolsonaro aumentou enormemente, mas que nós temos uma contradição de não conseguir fazer passeatas de rua com amplas massas. Se tivesse, seriam enormes e talvez o governo ainda não tivesse no carro. Agora, é preciso usar os panelaços, abaixo-assinado, mobilizações garantindo o distanciamento social, como ocorreu hoje em Brasília, para que a gente possa mostrar essa maioria da população que defende as liberdades democráticas e, sobretudo, defende a vida, a ciência, a humanidade. Concluo dizendo que não é um problema só ideológico. O Bolsonaro não tem decência moral para governar um país como o Brasil. Bom dia a todos, a todas. São palavras do próprio presidente da República, que 70 milhões de brasileiros vão contrair a doença. Na verdade, a tática do presidente é expor os 70 milhões, os 70% dos brasileiros, pelo menos, ao coronavírus. Isso é uma prática conhecida de todos nós do fascismo, do nazismo, em que é uma prática da eugenia, onde ele utiliza do coronavírus, da pandemia, para eliminar aqueles que ele chamou de fracos, que não têm condição de sobreviver à doença e, portanto, não têm como ter a sua vida preservada. Diante disso, nós estamos vendo todas as ações do presidente, que não tomou iniciativa nenhuma emergencial, e quem assumiu a tarefa de construir uma agenda para salvar vidas, salvar empregos, salvar empresas, salvar a institucionalidade e a capacidade operacional de quem atende estados e municípios foi o Congresso Nacional. O presidente, se quisesse salvar vidas, ele não proporia R$200
de auxílio, que com R$200 é impossível ficar em casa. Foi o Congresso quem definiu um auxílio minimamente capaz de, pelo menos, pagar a subsistência das pessoas. Foi o Congresso que aprovou o programa para micro e pequenas empresas, que ele, além de demorar quase 15 dias úteis para sancionar, quando sancionou, retira do texto os 8 meses de carência e a suspensão do pagamento da contribuição patronal. Como essas empresas vão sobreviver? Como essas empresas vão suportar o período de isolamento? Ele aposta, de fato, na exposição das pessoas, todos os atos dele, inclusive as filas do INSS para receber o benefício, são atos contra a vida, que atentam contra a vida e que colocam as pessoas expostas à doença e, com isso, ele cumpre a sua vontade, que é produzir imunidade de rebanho, que é isso que ele está se propondo a fazer. E é assim que ele está agindo. A aparente inação é uma ação perversa contra a vida. E essa aposta que ele faz é também uma aposta para gerar instabilidade social e política. Porque a intenção dele é, de forma autoritária, substituir o Supremo, substituir o Congresso Nacional, é dar um golpe na democracia e quer também utilizar a pandemia para, no caos, estabelecer a sua vontade, que é manifesta em todas as suas ações de fechar Congresso, fechar a justiça brasileira. Portanto, não é fácil, eu acho que todos aqui gostariam mesmo, como disse o Juliano, e como disse o Boulos e todos, que o bom mesmo era a gente estar fazendo um combate em torno de ideias. O bom mesmo era a gente poder estar discutindo, mas discutindo em torno de questões objetivas que permitisse a construção de uma equação de governo plural que incluísse a todos os brasileiros, sem preconceitos, sem discriminações. Mas este governo, ou a gente dá um basta nesse governo, ou ele vai dar um basta na vida e na democracia, nas vidas e na democracia brasileira. É isso, muito obrigado. Estou pedindo para dizer meu nome, eu sou senador, José Carvalho, pelo Estado de Sergipe e líder do PT no Senado. Obrigado. Sou Edson Índio, secretário-geral da Intersindical Central da Classe Trabalhadora. Bolsonaro é hoje o principal obstáculo ao enfrentamento da pandemia, da crise econômica, da crise social e da crise política por ele mesmo provocada. Quando ele não está tentando impedir as investigações de seus crimes, tentando manietar a Polícia Federal, ele tudo faz para acabar com a política de isolamento social necessária para enfrentar a pandemia. Seus reiterados crimes contra a democracia brasileira, contra a saúde pública e contra a necessária investigação dos crimes da sua família e do seu clã, impõe que a classe trabalhadora, os setores populares e todos os setores democráticos da sociedade brasileira se unam em torno a esse pedido de impeachment, porque não é possível expor o povo brasileiro, milhões e milhões de pessoas, à ação genocida, consciente, que busca provocar o caos no país para exterminar as liberdades democráticas. Por isso, a gente pede, mas em nome da classe trabalhadora, quero aqui dizer que a classe trabalhadora clama pela interrupção do mandato desse genocida que atenta contra a vida humana, que atenta contra a economia popular, que atenta contra os direitos e a vida da classe trabalhadora de mulheres e homens. Portanto, impeachment já em Jair Bolsonaro.
Meu nome é Gustavo Mascarenhas, estou aqui em nome da juventude do movimento estudantil que sempre cumpriu um papel histórico nesse país. Na luta pela redemocratização nos anos de junho da ditadura civil-militar, impulsionamos também a derrubada em presidente Collor e no ano passado construímos um grande tsunami da educação, a primeira grande marcha de mobilização de ruas contra este governo. Aí nessa semana tivemos uma vitória importante pelo adiamento do Enem, apesar de todo esse deboche do ministro Central. Mas nesse momento, em defesa das liberdades democráticas, em defesa da vida dos milhões de brasileiros e brasileiras, o movimento estudantil, a juventude, se soma a essa construção popular do pedido de impeachment, junto com os partidos de esquerda, junto com os movimentos sociais, porque compreendemos que chega, não dá mais. Para salvar o direito dos brasileiros e dos brasileiros, é preciso salvar o Brasil de Bolsonaro. Impeachment já, Bolsonaro precisa ser derrubado urgentemente. Queria agradecer a presença de todos e, antes de abrir para perguntas, dizer que esse ato vai continuar de forma virtual e agora nós vamos passar para ele virtualmente, onde nós temos juristas, representantes de outras entidades, de movimentos, também das nossas bancadas, dos partidos aqui no Congresso. Quero agradecer a presença aqui dos nossos deputados Paulo Teixeira, que está presente aqui, que ajudou muito na articulação com os juristas, deputada Érica Cocai, deputado Alexandre Padilha, o deputado Paulo Pimenta, deputada Natália Bonavides, que fizeram esse ato presencial junto conosco. Então agora eu passo para você, Pedro, que está aí na plataforma pilotando o ato virtual, para que outras lideranças e entidades possam se manifestar. Muito obrigada a todos.